Olá, está no ar mais uma edição do programa Triálogos, agora sob nova apresentação. A partir do programa de hoje, eu serei a nova mediadora entre os debates entre a comunidade e a universidade. Nesse primeiro programa, os convidados são Fernando Ferraz Domingues, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Física, e o professor do curso de Farmácia, e também presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Eduardo da Fonseca. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos dois, nosso programa aqui na TV Unimep. Para começar, Fernando, eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, qual é o papel do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência na cidade? Bom, o grande papel do Conselho, ele está recebendo a demanda da população nessa área e ele está elaborando políticas públicas para esse segmento das pessoas com deficiência e também está acompanhando o poder público, vendo se realmente ele está fazendo valer as leis que a gente tem ou não. E esse é o grande papel do Conselho. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. As pessoas acham que o Conselho é um local de pedir. Eu estou com um problema particular meu aqui, e não é esse o papel. E para a gente é muito difícil mudar essa mentalidade, mas a gente está brigando para que isso aconteça. E eu vejo hoje o Conselho como um dos principais pontos de apoio que a população tem para estar brigando nessa área. Porque se existe alguém que pode estar enfrentando hoje o poder público, são os conselhos. Mas como que a gente vai conseguir isso? É através de uma organização nossa. E nós em Piracicaba, acredito que o Zé vai falar um pouco, a gente está completamente desarticulado. O próprio conselho internamente está desarticulado e as ações entre os conselhos precisam estar participando junto um do outro. Por exemplo, você pega uma pessoa com deficiência. Ela nasce, a primeira coisa que ela precisa é de saúde. Será que a saúde contempla as pessoas com deficiência? Daí entra o papel do transporte, né? Algumas pessoas precisam de algum transporte especial, outras não. Mas você precisa de um transporte que, no mínimo, ele seja adaptado. Como que você vai hoje pegar uma criança na cadeira de roda e entrar num ônibus lotado? É impossível. Depois você tem o papel da escola. A educação inclusiva é um nó infernal na cabeça de todo mundo hoje, tanto dos pais quanto dos professores, né? E a gente vai culminar no final com o emprego. Como que você vai ter... nós fizemos 20 anos agora a lei de cota, 14 de julho, né? Você tem cota para deficiente, mas você não consegue, as empresas não conseguem contratar. Por quê? Porque não tem pessoas com deficiência preparadas para o mercado de trabalho. Agora a questão é o seguinte, hoje o brasileiro não está preparado para o mercado de trabalho porque a escola deixa muito a desejar. Você imagina no segmento das pessoas com deficiência. Então é um caminho enorme, né, Zé? E todo mundo precisaria estar participando desse caminho, porque como que você vai querer que uma pessoa com deficiência chegue no mercado de trabalho se não tem transporte, não tem educação, não tem saúde, né? A gente conseguiu avanços nesses anos, algumas coisas estão indo, mas o ritmo é muito lento. Então por isso que eu acho extremamente importante o papel de um conselho forte e que ele seja ligado a todos os outros conselhos. Zé, você como presidente do Conselho Municipal de Saúde, quais são as ações voltadas para as pessoas com deficiência? Tem alguma ação sendo realizada no município? O Conselho também, né, da Saúde, ele também tem esse objetivo de se fortalecer, de ser forte, para poder atuar, né? Infelizmente, muitas pessoas têm uma ideia que o papel do Conselho é só fiscalizar, é só acompanhar se o dinheiro, né, público da área da saúde está sendo aplicado da forma correta. Isso também faz parte dos objetivos do Conselho. Mas tem que fazer outros trabalhos, como monitorar as ações, verificar se as diretrizes estabelecidas no plano de saúde, né, municipal estão sendo cumpridas. Tá? Na área de pessoas com deficiência, o que a gente sente é uma dificuldade, tá, muito grande de poder realmente entender se as necessidades estão sendo atendidas, porque a gente não tem no dia a dia esse diálogo, tá? Por exemplo, com o conselho, né, das pessoas com deficiência, tá? E para verificar se aquilo que está colocado hoje como ação, meta, diretriz, ela atende de fato a população.
Então a gente tem procurado criar esses espaços de diálogo para poder verificar se isso atende e aí sim acompanhar. Tá? Mas a gente verifica que existem ações na área da saúde, tá? Alguns programas que são desenvolvidos hoje em Piracicaba, voltados para as pessoas com deficiência, tá? Programas para atender pacientes com órtese e prótese, programa para atender pacientes ostomizados, tá? Programas para fazer o transporte do paciente que precisa de uma atenção, de uma assistência à saúde, né? Fisioterapia, atendimento em unidades do PSF, centro de especialidade, tá? Eles existem. Mas será que eles dão conta mesmo? Será que eles atendem às necessidades da população? Isso é uma dificuldade que a gente tem. Quais são as áreas, Fernando, que os deficientes físicos eles têm mais dificuldade? Tem uma área assim, específica na saúde, na educação, ou são em todas? Não, hoje, se você falar o campeão de tudo, é o transporte. Eu acredito que eles estão mais organizados, os cadeirantes, então eles cobram mais. Mas a área da educação, ela é muito difícil também. Então hoje o conselho, esses últimos, vamos falar, eu estou há 2 anos no conselho, eu senti muito isso. A parte de transporte realmente é um nó bravo aqui no município. Ele é difícil. Existe, né, até 2014, todos os ônibus têm que estar adaptados para essas pessoas com dificuldade de mobilidade. Agora você vê, o André Bandeira, esse dia estava falando, parece que são 11 anos que já tem essa lei. Ela já foi prorrogada uma vez, Piracicaba só tem 25% do seu transporte adaptado. Nós estamos praticamente há 2 anos do teto, né? Eu acredito que é mais fácil hoje as empresas de transporte do Brasil inteiro se unir e pressionar o governo para prorrogar de novo do que o transporte ser adaptado. Esse é um papel do conselho. Ele está brigando aqui no município? Não. Piracicaba tem que ser adaptado. Agora a gente tem aí uma licitação de concessão de transporte público, está na justiça. É uma coisa às vezes que a gente não consegue ter acesso, né, a ela. Então essas dificuldades, por isso que eu falo, um conselho forte estaria brigando por isso. Existe nessa semana de mobilidade que aconteceu, um dos grandes pedidos, e segundo o João Manuel, nosso vereador, o Barça já concordou em criar o Conselho Municipal de Mobilidade do município. Para a gente vai ser um negócio que nós vamos querer entrar de cara nisso daí. Então, pegando o gancho um pouquinho dessa primeira semana de mobilidade urbana em Piracicaba, comenta pra gente como é que foi esse evento aqui na cidade. A cidade abraçou bem essa primeira semana de mobilidade? Bom, com relação ao conselho, a gente ficou super contente pelo fato de ter sido lembrado e convidado, né? Que ninguém lembra das pessoas nessa hora. E foi bacana pelo fato desse intercâmbio que a gente sonha tanto, a gente está participando com várias entidades. Então a gente colocando o nosso problema para um público que jamais tinha noção do que é uma pessoa com deficiência e o que ela quer. E como o transporte é um dos principais fatores de reclamação no município, a semana caiu como uma luva para a gente. E a semana de luto da pessoa com deficiência é a mesma data da semana de mobilidade. Então a gente acabou trabalhando em parceria. Ficou muito legal. Juntas. Ela ficou muito legal. Eu só queria pôr um gancho no que, por exemplo, você vê a dificuldade dos conselhos não estarem trabalhando. Dentro da síndrome de Down, 50% dessas pessoas têm problema cardíaco. A cirurgia ela é feita fora de Piracicaba, não é feita aqui. Então, São Paulo, com o Dante Pazanese, a Beneficência, Rio Preto, a Unicamp começou já com algumas cirurgias. E não é fácil você conseguir todo esse caminho. Geralmente, o que você tem? Uma associação acaba encabeçando esse problema e ela faz toda a ponte entre a pessoa e esse hospital. Mas e a saúde do município? Como que ela poderia estar ajudando essas famílias? Porque não é fácil você pegar. Às vezes tem crianças que vão, eu falo bebê mesmo, porque a partir de 2 quilos você já opera, que acaba ficando 40 dias, 2 meses em São Paulo. E a infraestrutura para essa família? Quem que deixa? Eu acho que, né, o que a gente vê é uma necessidade de realmente estar fazendo esse debate, porque quando a gente pensa a saúde, a gente acaba pensando a saúde num coletivo, né, e não considera, às vezes, né,
as necessidades que são necessárias para atender essas pessoas com deficiência, né? Então, o investimento não só a nível de atenção terciário, de alta complexidade, que seriam hospitais com recursos adequados, né? Recursos humanos especializados, mas tem na atenção básica também. Tá? Então, hoje, uma preocupação se temos recursos humanos desde a atenção básica, tá? Para poder atender essas pessoas. Né? Então a gente precisa pensar na capacitação dos profissionais, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, né? Na reestruturação dos locais para que eles possam atender essas pessoas com equipamentos, materiais que são necessários. Tá? Então há toda uma complexidade aí que a gente, em diálogo, tá, com as outras instituições, com o conselho, tá, e ajuda muito a gente estar brigando para que isso seja de fato concretizado. Tá? Porque às vezes você tem uma atenção, um atendimento na atenção básica, mas não tem aquilo que é necessário. Né? Não tem o especialista, não tem, né, o médico que está preparado para isso. Tá? Acho que hoje a gente tem profissionais na rede, né, que procuram fazer o trabalho da melhor forma possível, mas também existe carência de profissional e capacitação para esses profissionais. Acho que é um investimento importante que tem que ser feito. Nós fizemos uma enquete com os estudantes da universidade para ver o que eles achavam desse assunto e dar opinião, se eles achavam que a cidade de Piracicaba atendia as demandas das pessoas com deficiência da cidade. Então nós vamos assistir esse vídeo da enquete, depois do intervalo a gente vai conversar o resultado. Será que os jovens eles estão informados sobre esse assunto? Só um minuto e a gente já volta. O que você acha que poderia melhorar na cidade de Piracicaba para atender as necessidades da pessoa com deficiência? Acho que falta acessibilidade, por exemplo, em ônibus, a calçada também, a guia é muito alta, né? E também falta aquela guia para cegos no chão, principalmente no centro. Acho que para melhorar a situação da população de Piracicaba, deficiente, cadeirantes, deveria primeiro pensar na educação do povo em geral. A gente vê que o nosso trânsito está uma destruição, as pessoas não respeitam faixa de pedestre, não só os carros, mas também os pedestres que passam por lugares errados. A partir desse momento, eu acredito que a gente consiga dar um pouco mais de educação para o povo e sim fazer a facilidade para os cadeirantes. Transporte público, ele é pequeno ainda para todo o grupo de pessoas que necessitam em Piracicaba. Temos transportes com rampas de acesso, mas ainda as calçadas não são propícias para as pessoas cadeirantes. Piracicaba necessita de mais acessibilidade nos ônibus, que não tem tantos ônibus que têm acesso fácil aos deficientes físicos. E as vagas de estacionamento poderiam ser maiores e mais rampas também que facilitassem o acesso deles aos locais públicos. Então isso é uma consciência que acho que cada pessoa deveria fazer localmente. Porque não cabe só a prefeitura resolver o problema inteiro do município, e sim a gente pensar um pouco mais global e ter uma visão geral do que está acontecendo no mundo e aplicar localmente. Então, se você tem no seu bairro pessoas deficientes, procure ajudar, procure entender e ver como que pode ajudar essas pessoas. Mas sim com mais infraestrutura para essas pessoas que necessitam de uma forcinha um pouco maior. Faixa. De uma forma ou de outra você acaba usando. Atravessar na faixa. Esse é o código. Apoio TV Unimep. O programa
programa Triálogos está de volta e hoje nós estamos conversando sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Física. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Fernando Ferraz Domingues, que é presidente do Conselho, e o professor do curso de farmácia José Eduardo da Fonseca, que também é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então agora, o que vocês acharam da opinião dos nossos estudantes da universidade? Eles estão realmente informados sobre esse assunto? Esta é a necessidade da população com deficiência física mesmo? Falta transporte? Falta mais acessibilidade? Eu concordo. Acho que o que a gente enxerga assim de uma forma imediata, né, é que realmente aquilo que o Fernando já colocou, o transporte acaba chamando muita atenção pela dificuldade que as pessoas têm para poder se locomover, tá? Mas aí também gostaria de colocar a questão da saúde, né? Pensar nisso também, as necessidades na área da saúde que precisam estar presentes, precisam ser avaliadas, repensadas para poder atender essa população. E as pessoas também precisam ter mais consciência sobre esse assunto, né, Fernando? Com certeza, né? Com relação às vagas, respeitar as vagas de idosos, pessoas com necessidades especiais. Você está, às vezes, a questão de fila, mas eu acredito que a própria estrutura da cidade, por exemplo, você vê o comércio, será que ele é acessível? Será que ele consegue receber as pessoas? Hoje, se um cadeirante quiser entrar em qualquer loja de Piracicaba, ele consegue? Né? E mesmo nas escolas, a gente tem muita reclamação de algumas escolas que não são adaptadas. É que eu falo, lógico, a gente não quer mudar o mundo do dia para a noite, né, Zé? Mas, por exemplo, você pega, vamos falar, você pega o Barão, a Escola Barão, que é uma escola centenária. Lógico que há 100 anos atrás, quem que imaginava que um cadeirante fosse para uma escola? Mas hoje ele vai. E como tornar essa escola acessível, né? Mesmo aqui, será que a universidade está acessível para as pessoas, para os cadeirantes, para os deficientes visuais, os deficientes auditivos? Então, são coisas que a gente começa a pensar e a demanda, né, conforme vai chegando demanda, tem coisa que você vai se tocando, né, vai tendo que modificar, não tem jeito de escapar disso. Porque, é que eu falo, a sorte nossa como brasileiro é que a justiça não funciona. E a gente, acho que não acredita, ainda não começou a usar o poder público para brigar. Porque senão você começa a azucrinar todo mundo. Chega numa loja, não conseguia entrar. Né? A própria reforma aqui da Rua Governador, para o cadeirante ela se tornou bem mais acessível hoje, ficou mais fácil. Mas para o deficiente visual a gente teve uma palestra aqui, um deles falando, que realmente ela não contemplou. Porque ele andando pela Governador, tem hora que aparece a sinalização e ela some do nada. Então ele não sabe para que começou e para que terminou. Então ele nem... Então são coisas que a gente tem que estar sintonizados. Mas eu acho que o pessoal que vocês entrevistaram, lógico, é o que eles mais veem, né, Zé? No dia a dia, né? Eles têm mais contato, né? Acho que também é importante criar esses espaços, né? Acho que nós tivemos aqui o evento no dia 23 de setembro, né? Que foi uma ideia que partiu de um grupo de professores e dentro desse grupo, alguns docentes com uma vivência, né, de trabalhar com pessoas com deficiência e necessidades especiais. A gente teve essa ideia de promover um debate, de trazer, tá, para um local, né, conselhos, representantes, né, do legislativo, que pudesse a gente estar realmente mostrando que esse debate ele não pode se encerrar, ele tem que estar sendo feito para a gente poder estar conhecendo as novas necessidades, as novas demandas, podendo estar trabalhando com as demandas antigas, né, porque acho que só assim a gente consegue influenciar, tá, na construção de políticas, seja na área da saúde, seja na área social, que realmente dê conta de estar resolvendo esse problema. Tá? Então, conhecer o número de pessoas, que é um projeto inicial desse grupo aqui específico da Unimep. Não, né, se tem um censo ainda, tá, de quantas pessoas existem com algum tipo de deficiência. Em Piracicaba parece que já foi feito, né? Inclusive no debate o vereador Bandeira, né, ele apresentou que foi feito um censo, mas ele demorou muito para ser realizado, né, e aí não se sabe realmente se aquele número representa o que a gente tem hoje. Esse censo chama Camped.
que é o Cadastro Municipal de Pessoas com Deficiência. Ele começou ano passado, a primeira etapa, agora começou a segunda etapa dentro das instituições, né? Ele está ficando bacana, pela primeira apresentação que eu vi, mas ele ainda não terminou, ele tem chão para continuar. Mas eu falei, como vocês, os professores, não estavam sabendo desse cadastro, eu passei os contatos. Eu acho legal eles estarem entrando em contato é feito através da SENDES, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, que é mais uma força para eles estarem tendo. Isso. Porque onde que está o conhecimento do município? Está dentro da universidade. Isso daí era legal vocês estarem repassando. A ideia é somar, troca, né? É somar, buscar, fazer essa troca. Ou seja, o que a gente quer é realmente poder contribuir, tá? Com o que a universidade tem, que é aí na área da pesquisa, né? Da possibilidade de estar fazendo essas discussões, contribuir com as instituições, com os conselhos, buscar essa parceria. Tá? Por isso que eu acho que é importante, da Unimep, hoje, a gente ter esse espaço, tá? E dar continuidade a esse trabalho, para poder buscar esses parceiros e apoiar, tá? Essa discussão, esse debate. E o objetivo agora também é os conselhos trabalharem em equipe, porque de alguma forma eles lutam pelos mesmos ideais, vamos dizer assim, né? Olha, tomara, né, Zé? Começou o movimento, ele parece que tem um embrião e está começando a ganhar um pouco de forma isso. A gente torce muito por isso. Eu vejo que para esse movimento, né, ele está acontecendo ainda, né, de forma pequena, mas é importante, é interessante, que parece que está tomando força, ou seja, as pessoas estão se conscientizando, ou seja, os conselhos, os conselheiros, que a gente não consegue trabalhar isoladamente, entendeu? A gente vai se fortalecendo o trabalho de todos os conselhos. Aí os conselhos, eles se fortalecem, né, quando conseguem estar juntos. Eu acho que essa é uma coisa muito boa. Tomara que esse movimento continue, que a gente consiga fazer isso, né, mais vezes, consiga criar eventos, debates, pensar ações. Então, numa conferência municipal de saúde, por exemplo, é importante que todos os conselhos estejam ali participando. Tá? É da saúde, mas ele tem que estar presente, né? No Conselho da Saúde é importante que a gente tenha também representantes desses segmentos, tá? Porque o Zé estava me mostrando o resultado da conferência deles e realmente a parte que fala das pessoas com deficiência foi horrível, porque não tem nada. Mas é um erro da gente não estar participando. Isso é um erro terrível. Então, eu acho que essa união vai favorecer muito isso, né? Promover a possibilidade da gente estar trabalhando junto. Não vai querer mudar nada do dia para a noite, mas vai começar um trabalho de formiguinha agora. Porque tá difícil, né? A gente sente isso. E vamos conseguir. É que eu falei, tem que dar o chute, né, Zé? Depois nós vamos embora. Existem alguns grupos aí que estão pensando mais ou menos parecido e querem alguma coisa diferente. Senão não tem mudança, a gente precisa começar. Então, mudando um pouquinho de assunto agora, muitas pessoas às vezes ficam confusas com relação ao tratamento que se deve dar a uma pessoa com deficiência. Existe alguma maneira correta de você falar, porque algumas pessoas têm receio em falar pessoa com deficiência ou é portador de deficiência? Como que funciona isso? Vocês trabalham isso no conselho? Que eu falo, isso é uma coisa dinâmica. Eu falo pela área que eu mexi mais, sempre foi síndrome de Down, você vê, antigamente eram os mongoloides. Né? Hoje ninguém nem mais quase fala, é muito difícil alguém falar. Daí entra portadores de síndrome de Down. Acabou caindo porque portador é uma coisa que você pode levar, né? Por exemplo, você tem uma agenda, eu estou portando a minha agenda. Agora eu não estou mais portando ela. Agora quem tem síndrome de Down, uma deficiência visual, física, ela tem. Então hoje a gente tem a convenção, que é um documento internacional que o Brasil ratificou, tem valor constitucional. A convenção praticamente que ela trabalha o tempo inteiro com pessoas com deficiência, né? Então é o que se procura mais hoje usar. Lógico, a gente tenta, é uma conversa que não termina nunca, né? Às vezes ela até se sobrepõe à prática, acaba atrapalhando as práticas por causa dessas questões de nomenclatura.
É questão mais de cuidado, né? Mas não é uma coisa, acho que é um empecilho tão grande. Mas tem pessoas que realmente trabalham de uma maneira que destroem tudo. Você falou o portador, pronto, a pessoa acaba o debate, acaba tudo, desvia o foco. Eu acho que assim, é importante a gente discutir, né, rever esses conceitos, aplicar eles da melhor forma, né? Mais que isso, as pessoas, eu penso que o cidadão ele tem que ter aquele espírito de cidadania, né? Quando se depara com uma situação onde você vê que uma pessoa tem uma necessidade especial ou tem uma deficiência, ela precisa ser enxergada, né, de uma forma diferente, buscando que criar cidadania, ou seja, que essa pessoa consiga se inserir, consiga participar, consiga ser ativa, né, para brigar pelos seus direitos, tá, para ela poder realmente participar. Tá? Eu acho que isso aqui é importante a gente, né, todos estarem envolvidos nesse debate, nessa construção, tá, para garantir que todos tenham cidadania. Então, Fernando, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse algum contato, telefone, quem quiser conhecer mais o trabalho do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Física. Ou pode entrar em contato comigo, ou eu vou até deixar, eu não sei, de cabeça, o contato. Porque o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ele está na Casa dos Conselhos, que fica na Rua Joaquim André, 895. O telefone de lá é o 3434-7137. Então, ou a pessoa pode ir direto no Joaquim André, ela está pertinho ali da Estação da Paulista, entre a Governadora e a Boa Morte, ou então você pode estar ligando no 3434-7137. A gente está precisando de pessoas para estar brigando, né? Pessoas que fortaleçam o movimento, mas que as pessoas entendam que a nossa luta é uma luta pública, né? Não é uma luta individual. Então, é lógico que a gente quer saber quais os problemas que a população enfrenta para a gente estar articulando essas políticas públicas. Mas não é assim, eu estou com o meu problema, eu estou precisando disso. O que a gente vai tentar é encaminhar através de dos serviços do município. Mas a gente não tem o poder de estar resolvendo aquele problema específico da pessoa. E professor, quem quiser conhecer mais o trabalho do Conselho Municipal de Saúde... Seja bem-vindo. Nós também estamos precisando, né, que as pessoas participem, que as pessoas estejam presentes no dia a dia do Conselho, conheçam o Conselho, tá? Ajudem a construir o Conselho e a fortalecer o Conselho, né? O Conselho Municipal de Saúde, ele tem uma sede que fica lá na Rua Alferes José Caetano, 1212, tá? Que está aberta a todos, quem quiser conhecer, quiser ir lá, tá? Pode estar indo, pode ligar para a gente também, o nosso telefone é o 3402-7008, tá? Agora em julho, a gente também tentando dar visibilidade ao Conselho, tá? A gente criou um blog, que está aí na internet, aí, só acessar aí que, né? Tudo isso para tentar fazer com que as pessoas participem. A gente quer mesmo que venham nessa linha que o Fernando coloca. A construção é a construção de um coletivo, né? Então, para que as pessoas participem, para ajudar a construir isso para todos, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos dois no nosso programa e agradecer a você também que nos assistiu em mais uma edição do programa Triálogos. Para conhecer outros programas da grade da TV Unimep, é só acessar o nosso site tvunimep.com.br. Tchau e até a próxima edição.